Olá pessoal, eu sou Ramiro do @portaldoperegrino.br. Hoje eu vou falar com vocês, a gente vai ter uma conversa sobre projeção astral. Vocês conhecem projeção astral? Vocês já tiveram uma projeção astral? Vocês já tiveram um sonho tão lúcido que você falou, acho que isso não foi só um sonho? Vocês já receberam algumas mensagens através de um sonho? Ou já quem conhece o tema projeção astral já deve ter tido várias experiências. Coloque aqui as suas experiências, vamos aprender junto. Quando eu trabalhava na infância, vou voltar à infância, eu tinha algumas projeções, só que na época eu não sabia. Eu era católico naquela época e eu ficava até com medo, achava que era uma coisa muito perigosa. Então, quando eu comecei a trabalhar numa irmandade, esses sonhos que eu achava que eram só sonhos, eles se tornaram muito recorrentes. E eu falei com o dirigente, um dos primeiros livros que ele me indicou foi Procure na Biblioteca, Siga a Sua Intuição. Então eu vou falar o primeiro livro que eu li. Foi esse daqui, ó. Iniciação à Viagem Astral. Olha, é um livro muito bom, do João Nunes Maia. Eu comecei a ler e a entender. São uns espíritos, Miramês, e tem outros espíritos. Eles acessavam as pessoas à noite, um grupo de projetores astrais, e faziam trabalhos de amparo. Os auxiliares invisíveis, né, que eu já falei aqui no canal. Então, eles iriam preparando essas pessoas, mas muitos deles no meio do caminho eles desistiam. Os problemas da vida, às vezes problemas pessoais, essas pessoas elas não davam continuidade. Um outro livro que eu li foi esse daqui, ó, A Viagem da Alma. A Viagem de uma Alma. Então esse livro aqui, ele vai contando a história de um projeção astral, que ele encontra o irmão dele, que já tinha lutado na guerra. Então com isso eu fui aprendendo como é o plano espiritual. Na teosofia se fala muito do plano astral, então lá você pode aprender bastante. Mas o livro que eu vou me basear hoje para conversar com vocês é esse livro aqui do Wagner Borges. O Wagner Borges é um grande professor, Viagem Espiritual. Ele tem muita ilustração nesse livro, eu vou mostrar algumas para vocês, ó. Tem essas ilustrações aqui, ele vai explicando, e eu tive a sorte, vai ter uma palestra dele também no Rio de Janeiro. Outra palestra, eu tive uma sorte de pedir um autógrafo, né? Dei uma de fã dele, mas eu gosto bastante das palestras dele, dos vídeos dele, né? Minha esposa que fala que eu falo sempre palestra, mas eu sou da época das palestras também. Então, ele explica bastante, porque quando a gente tem, muitas vezes, eu vou dando uns exemplos aqui para vocês entenderem, bem superficial, pessoal, porque nós temos diversos instrutores, diversos professores. Tem o Instituto Monroe, tem outros professores que vão dando técnicas, o próprio Moisés Zagui. Uma boa dica para vocês é procurar o Saulo Calderon. Ele, com as técnicas dele, ele tem cursos de graça, pessoal, totalmente gratuitos, e de técnicas para a gente se projetar. Mas o que é a projeção astral? A nossa consciência, ela precisa se manifestar através dos nossos veículos. Nós temos o veículo físico, que é esse primeiro aqui, eu estou falando com vocês, e a consciência, ela precisa se manifestar. Eu estou me movimentando, eu vou pensar, movimento braço direito, estou me movimentando. E quando a gente se projeta no plano astral. É o segundo plano depois do físico. Mas a gente tem projetores, plano mental. Tem várias outras projeções da nossa consciência, né? Se a gente utiliza os nossos outros veículos. Então é o plano físico, o plano astral, o plano mental, o plano búdico, o plano átmico, a gente pode ir se manifestando. Então eu vou falar aqui algumas experiências que eu já tive, e vocês também já anotem todas as experiências que você tem. Eu utilizo, pessoal, esse caderninho aqui, ó,
caderninho simples. Eu também, as minhas experiências, eu tenho esse caderno aqui, ó. Eu vou anotando as experiências mais profundas. E a gente... Por que eu tô falando tudo isso? Porque é bom, porque a gente acaba esquecendo. Vou mostrar aqui um pouco de vocês, ó. São coisas simples. Eu não sou um bom desenhista, né, pessoal? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vou anotando, ó. Tal dia eu fiz isso, tal dia aconteceu isso. Eu queria achar aqui, agora eu não tô achando. Mas são formas geométricas que aparecem. São símbolos que aparecem. Já achei, ó. Esse daqui, ó, são portais. Então, não sei se vocês estão olhando aqui. Então eu anotei, eu anoto no dia, ó, dia 23/8/2022. Um círculo dourado. No dia 28/8/2022. Um círculo pegando fogo. Então, depois eu fui estudando mais, eu pedi ajuda a outros amigos que estudam isso há mais tempo e eles falaram, ó, Ramiro, isso é um portal. Eu não tinha esse conhecimento, né? Quando eu era criança eu me sentia, quando eu tinha contato com esses seres muitas vezes luminosos, eles só tem a forma, a consciência dele é só uma bola de luz, é uma forma luminosa. Eu tinha muito medo. Então a gente vai superando o medo. Então a primeira coisa para você ter essa experiência é ir fazendo enfrentamento do medo. Eu lembro que eu tinha muito medo de espírito na infância. Então, para não ter medo, naquela época era assim, muitas mães faziam isso, né? Mas, só estou te contando essa história, mas como era, né? Eu tinha medo de ficar no escuro porque eu começava a ver esses seres luminosos. E minha mãe já não sabia mais o que fazer, ela me trancou no quarto com o quarto escuro e falou assim, ó, agora você se resolve. É igual falou assim, eu não sei nadar, a pessoa te joga no rio. E eu fiquei desesperado e aquilo meio que me travou. Mas isso tudo já foi superado e hoje eu não tenho esse medo. Mas sempre foi aos poucos, eu tinha um pavor, gente. Então, como eu já contei aqui, eu fui morar numa casa sozinho e quando escurecia era pague para entrar e reze para sair. Mas hoje, como eu perdi o medo? Primeiro eu fui fazendo enfrentamento, buscando o que era aquilo, estudando, vendo as causas emocionais também, o que me traria aquele medo, e fui fazendo um enfrentamento aos poucos. Busquei ajuda e hoje eu estou bem melhor, a gente tem que aprender cada vez mais. Eu tenho outros livros aqui, mas é quando eu chegar na parte de chakra. Mas eu quero mostrar para vocês, um grande pesquisador foi Valdo Vieira. Valdo Vieira, ele trabalhou com o Chico Xavier durante um tempo. E olha o tamanho desse livro aqui, pessoal. Só para vocês terem uma ideia. Então são 700 experimentos da Conscienciologia, Valdo Vieira. É um livro muito interessante. Eu acho, para mim, é um achado. Eu tenho esse livro. Tem outros livros também. Eu trouxe aqui alguns para indicar para vocês. Então, esse livro aqui, ele é um livro mais simples para entender, porque ele vai contando a história. Esse livro aqui também, ó, são livros mais simples. Simples, mas com conteúdo muito bom, pessoal. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ter projeções, mas tem os tipos de projeção. Muitas vezes a projeção, você tem a consciência maior, projeção, você está consciente, tem porcentagens de consciência, às vezes está 90%, é meio mistura de sono com a projeção. E tem a semiconsciente, é isso, muitas vezes é mais fácil de ter, você vê que você está em um ambiente que não é seu, você interage com as pessoas, você tem aquela vontade de responder exatamente aquilo. A pessoa te pergunta uma coisa e você fala, não, é isso, pela sua ideia. E tem muitas projeções que os próprios mentores espirituais, o próprio seu anjo da guarda, ele te promove. Então elas são promovidas, são projeções assistidas. Eles te buscam, como esse livro aqui, que eu falei para vocês. Aqui, ó, Iniciação à Viagem Astral. Muitos projetores já conseguem fazer através das técnicas. Eles fazem as técnicas, eles conseguem ver o corpo deles, o corpo astral, saindo do corpo físico. Ele olha ali, está o corpo físico deitado e o
corpo astral está olhando para o corpo físico. Aí você olha assim e fala assim, "Ih, como eu estou roncando aqui, né?" Então, uma das primeiras experiências que eu tive, eu fui voluntário. Eu nunca consegui ainda fazendo as técnicas e sair aos poucos. No máximo foi um braço. Mas eu vou testando, vou tentando, sempre tentando. Uma das coisas que a gente tem que aprender um pouco é sobre os chakras, mas eu vou falar um pouco daqui a pouco. Então, qual é a vantagem que eu acho da viagem astral? Você pode conhecer como viagem astral, desdobramento, viagem espiritual. Então, a vantagem que eu achei foi resolver algumas questões na minha vida. Porque você encontra alguns parentes que você não vê há muito tempo, que já partiram para o plano espiritual, mas isso não é para criar uma expectativa na gente, vou encontrar minha mãe, vou encontrar meu avô, que não é simples, porque às vezes eles estão em outra esfera, estão muito melhor do que a gente aqui, eles estão torcendo pela gente, mas nossos sentimentos de tristeza muitas vezes atrapalham eles, porque eles sentem também. Todos nós estamos muito conectados, muito mesmo. Então, o nosso sentimento tem que ser o melhor possível para ele. Você pode mandar um recado, mas não naquela tristeza. Às vezes a gente está muito triste, a gente pensa numa pessoa, dependendo da sensibilidade dessa pessoa, até um próprio encarnado, uma pessoa viva, a gente acaba atrapalhando. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas acreditam que vão ver os seus entes que já faleceram, então cria uma expectativa muito grande. E quando a gente vai para o plano astral, muitas vezes aparecem espíritos que a roupagem é das pessoas que a gente conhece, mas nem sempre são elas. Então a gente vai observando, a gente vai anotando as experiências, lendo bastante, vai aprendendo. Mas enfim, o que eu acho da vantagem? Você resolve muitas coisas, você se descobre, você é colocado em situações de você ver que você pode condenar outras pessoas que cairiam nesse erro e você no astral você cai. Quer dizer, você muitas vezes tem alguma coisa no seu inconsciente, no seu subconsciente também trabalhando ali. No meu caso, ele me ajudou muito. Eu tinha uma questão de relacionamento que era meio emperrado, não conseguia. E eu consegui encontrar um espírito feminino e ela me falou, olha, nós éramos um casal em outra vida. E ela me atrapalhava com o meu relacionamento, me atrapalhava bastante. Então eu conversei com ela e ela simbolicamente me entregou um punhal com símbolos místicos. Eu conversei com ela, ela falou o nome dela, a gente teve uma conversa, não vou botar os detalhes aqui, mas eu expliquei para ela que eu precisava viver minha vida aqui, ter as experiências aqui. E olha, pessoal, depois daquilo, ela entendeu, ela foi encaminhada para um hospital e depois disso tudo ficou muito melhor, muito melhor. Então muitas vezes a gente está tendo alguma influência, mas eu estou falando o meu caso. Nem tudo às vezes a gente tem que se melhorar para poder ter um relacionamento mais saudável, né? Buscar o que a gente quer. Então teve várias outras situações de saúde, dica dos mentores. Os mentores, pessoal, não aparecem assim não, né? Eles falam com você através da sua mente, no astral, eles dão um recado breve, muitas vezes eles conversam alguma coisa, muito difícil aparecer. Aliás, é raríssimo. Tem pessoas que encontram com mais facilidade, devido ao seu histórico, suas buscas, suas reencarnações. Mas o que eu estou falando também é um pouco de experiência de outros autores também, de outras pessoas que explicam isso e eu já constatei. Para vocês verem como é tão interessante, eu me projetei, minha esposa tem uma amiga, eu acabei me tornando amigo dela, né? Ela que fez o logo do Portal do Peregrino. E aí eu falei para minha esposa, eu falei assim, olha, eu sonhei com a fulana, tive uma projeção com ela, eu estava conversando com ela algumas coisas. E eu falei sonho porque eu não sabia como ela iria reagir, né?
E aí eu não falei nada. E aí essa amiga dela, né, que era minha amiga também, ligou para minha esposa, elas estavam conversando, e ela falou assim: olha, o Ramiro esteve aqui, só que eu olhava para ele e ele estava com o rosto de Jesus. Por que isso acontece? Porque eu estava conversando com ela coisas que iriam ajudar ela naquele momento. Então ela, na cabeça dela, ela viu Jesus e não era Jesus. Isso acontece. Muitas vezes, por exemplo, eu tenho uma formação católica. Um espírito superior já esteve aqui em casa e eu estava conversando com ele, mas eu entrei no estado de euforia, porque eu vi Jesus. Só que depois eu lembrei, não era Jesus, era um espírito superior. Devido à minha formação católica, cristã, meu cérebro, quando voltou à rememoração, eu pensei que era Jesus, mas depois eu entendi. Só que eu fiquei muito eufórico. Isso daí acontece uma euforia, você encontra. Então isso tem que ser evitado, essa euforia. Você encontrar alguém que você não vê há muitos anos, um desencarnado, uma pessoa, um parente, um marido, uma esposa, um filho, a gente tem que tomar cuidado. Primeiro para ver se é mesmo e a gente se policiar para não entrar em euforia. Existe muita euforia. Então, o que acontece? Como é que a gente alcança? Essa é uma das vantagens, eu já falei aqui essas vantagens que eu tive. Você não tem medo mais da morte. Por quê? Não é que você, agora eu não tenho medo de morrer, não é isso. Não é o medo, você vai ter uma compreensão que a vida não termina aqui. Por isso que hoje, cada dia mais, eu acredito nisso. Você tem experiências, a última experiência eu tive semana passada, assim, que de impacto. Experiência a gente vai tendo todo dia, às vezes você lembra pouca coisa, mas você vai anotando, vai escrevendo aí. Você vai ver que é interessante. Eu estava num lugar e um adolescente mergulhou na piscina e ele não sabia nadar. E alguém gritou para ajudar ele, e essas coisas acontecem, às vezes é um teste para você, às vezes não, é uma coisa habitual ali, que existe um mundo além daqui. Quem viu o filme Nosso Lar entende um pouquinho do que eu estou falando. E aí eu mergulhei imediatamente para salvar esse garoto. E quando eu mergulhei, eu peguei ele e fui subindo com ele. Mas eu olhava para cima, para a água daqui em cima, eu não conseguia chegar. Eu falei assim, cara, eu vou morrer junto com esse menino. Então eu senti a sensação da morte, eu já estava morrendo. E aí um mentor foi e me puxou junto com ele. Então era para eu ter essa sensação de morte. Então que eu estava morrendo, aquela sensação de uma pessoa que estava morrendo. Eu nunca tive essa sensação, então o mentor me ajudou. E eu falei com o pessoal, pô, vocês não estão vendo que ele tá com um problema aqui, que ele ia se afogar, e as pessoas estavam fazendo outras coisas. E eu falei assim, caramba, né? E tem várias outras experiências. O meu pai, quando ele faleceu, meu pai teve câncer, e o que aconteceu? Eu tive uma projeção que dois homens de ternos foram buscar ele. E meu pai estava preocupado com o dinheiro, falou assim, poxa, como é que vai ficar as coisas? Eu preciso aqui, eu tenho esse dinheiro aqui, como é que... Ele estava preocupado. Eu falei para ele, pai, para onde você vai, você não precisa se preocupar com isso. E passou um tempo depois, ele faleceu. Ele está bem, já tive um encontro com ele. Foram rápidos, mas eu já vi que ele está muito bem. Isso dá um alívio para a gente. Por isso que eu falo, a gente precisa sempre emanar coisas boas, não ficar nesse desespero, porque isso prejudica muito eles, as pessoas que estão no plano astral. Orar faz bem, não é isso que eu estou falando de sentimento de apego, de desespero, né? Então, isso ajuda muito. Isso também, a projeção não vai te tirar de você fazer uma terapia. A terapia, ela é muito útil. Um bom terapeuta é muito bom. Por isso que você tem que ter indicações. Então, sempre busque uma indicação. Se você tem uma tristeza pesada, depressão, busque ajuda.
A vida, ela é para ser vivida, ela é muito boa. Você pode estar passando por uma fase, você às vezes precisa descansar. Então eu disse aqui algumas vantagens, algumas coisas que já aconteceu tanta coisa comigo, que são 2 vidas, mas eu não misturo as vidas. Eu vou aprendendo as coisas lá e vou trabalhando aqui. Como eu já falei, eu trabalho com tecnologia de informação, estudo também sobre isso, sempre mantenho atualizado. Então, eu vou dar agora, você pode, a desvantagem é que às vezes você vê coisas que não é só flores não, você vê coisas que você pode te deixar com medo. Eu já vi coisas que me deixaram com medo, mas depois eu fui superando isso. Quer dizer que eu sou super corajoso, não é isso. Tem situações que são muito perigosas, mas nós não temos chance de morrer quando a gente vai se projetar. Não existe essa chance. Como muitas pessoas podem te colocar um medo, isso é perigoso. Não, não é perigoso. Perigoso é você ficar na inconsciência. Perigoso é você não evoluir. Eu digo perigoso é porque você fica estacionado. O mundo, a gente precisa evoluir no estudo, na espiritualidade, né? Em tudo, no amor, na compreensão, tudo isso. Então, você às vezes pode encontrar seres que são perversos, mas você não está sozinho. Antes de tentar fazer uma projeção, começa a se equilibrar, porque o que você vai trazer aqui, você vai levar para o plano astral. Não tem essa de você teve um dia péssimo, você é uma pessoa muito nervosa, estressada, muitas vezes maledicente, e você vai se projetar, você vai ver aquele ambiente que está do seu lado. Estava o dia inteiro perto de você, você só teve o encontro no astral. Então é muito importante a gente se cuidar também. A maioria das pessoas, elas se projetam, mas elas ficam perto do corpo, ficam flutuando ali no corpo. Uma das coisas que eu descobri com a projeção, me deu muito conhecimento, foi que eu estava tendo umas situações que não andavam. Era uma questão, eu trabalhava num lugar muito longe e eu tinha toda a capacidade de ter uma coisa melhor. É aquela famosa, as bênçãos represadas, como eu falei aqui. Você precisa só mudar um pouco e aquela bênção vai chegar para você. Isso tudo, gente, está relacionado à projeção astral, vocês vão entender. Quem já entendeu, já pescou do que eu estou lhe falando. E aí, eu estava pedindo para Deus, aos meus mentores, para uma melhora de um trabalho. Então, eu falei assim, o que está oculto que está me atrapalhando? E eu falava, não era todo dia que acontecia essas mensagens. Como eu falei, meu anjo da guarda às vezes mostra símbolos, e esses símbolos eu tenho que trabalhar, o que eu tenho que melhorar. O professor não dá o gabarito para você e fala, faz a prova. A gente tem que se esforçar um pouco. E isso faz parte da vida, é o pulsar da vida, a gente viver é isso. Então, eu vi que eu acordei, voltei para o meu corpo, tinha me projetado inconscientemente, mas eu voltei para o meu corpo, eu não lembrei dessa projeção, porque o nosso cérebro físico às vezes esquece mesmo, tem técnicas para rememorar. Mas eu olhei para o lado da minha cama e tinha um príncipe, mas era um príncipe sombrio. E eu falei, ele olhou para mim, eu olhei para a cara dele e ele tomou um susto, porque não é sempre que alguém, um encarnado, vê um espírito. E isso acontece muito, se você olha nos olhos deles. Porque às vezes a plasmagem, o rosto deles, eles vai se dissolver, vai mostrar realmente quem são eles. Mas eu vi que ele estava falando algumas palavras, né? Então umas palavras para me deixar para baixo. E aí eu saquei a primeira vez. E vi outras vezes, tinha um grupo de espíritos que sempre estavam me colocando para baixo. Mas isso, gente, isso faz parte, por isso que a gente tem que fazer afirmações positivas, a oração, pede ajuda para os seus mentores, os seus guias, o seu anjo da guarda, para te mostrar um melhor caminho para você. E aí eu fui trabalhando, e aí começou a aparecer espíritos de criança no meu quarto, às vezes as crianças machucadas, com sangramento. Eu falei assim, gente, eu sempre oro pelas essas crianças. Eu comecei a orar pelas essas crianças.
Meses depois, pessoal, eu trabalho na área de tecnologia, mas muito voltada à área hospitalar, onde eu fui cair. Há mais de 25 anos eu trabalho em área hospitalar, na área de TI. Já trabalhei em outras empresas de tecnologia, mas minha carreira praticamente é em hospital, mesmo trabalhando em TI. Então a gente vê, eu fui acabar trabalhando no hospital pediátrico. Aí eu entendi. Então a gente fala, né, o futuro, o presente. Eu vi uma do Berto Roden que explicou isso. Você tem aqui, ó, isso daqui é uma minhoquinha. Aqui é o presente dela. Se ela andar até aqui, aqui agora vai virar o presente, isso daqui vai ser o passado. E aqui é o futuro. Os grandes mentores, esses seres superiores, eles estão vendo daqui de cima, então eles estão vendo o nosso passado, nosso presente, nosso futuro, as nossas tendências, né? Porque o que a gente passou foi devido às nossas escolhas, mas o futuro também vai ser devido às nossas escolhas. Então por isso que eu falo para vocês, se vocês cometerem alguma coisa muito grave, fez mal a alguém, faça agora o maior bem possível. Você se transformando, você vai transformar outras pessoas são pessoas melhores. Então tudo isso tem a ver com a projeção astral. Por quê? Porque muitas vezes você vai sair, você pode auxiliar outras pessoas que elas vão sonhar, como essa amiga da minha esposa, né? Você estava falando umas coisas para a pessoa, as pessoas vai falar, vai acordar e falar assim, poxa, se ela lembrar, né? Hoje eu sonhei com fulano, com um anjo, com Jesus, com Nossa Senhora, e ela me falou isso. E você pode mudar a vida da pessoa para o melhor. Também já tive algumas experiências com Nossa Senhora, apareceu para mim, mas não falou nada. Mas eu sei que é um espírito feminino, porque quando eu voltei, o meu cérebro interpreta como Nossa Senhora, porque é um grande ser feminino, né? E aí meu cérebro fala, eu já sei que não é ela, mas foi uma mentora que veio me ajudar em determinada coisa. Não falou nada, mas a sensação é maravilhosa. Então a gente vai tendo, isso não quer dizer que eu sou a melhor pessoa do mundo, não, a gente sou um buscador, igual a vocês. A gente está tentando se melhorar aqui. Então não acho que isso não é para mim. Gente, isso é para todo mundo, basta estudar. Você viu o tamanho desse livro aqui? Isso aqui é um tijolo, né? Se faltar tijolo aqui em casa, eu vou usar esse livro. Então, gente, eu falei aqui, ó, esse livro aqui, ó, eu vou mostrar aqui umas figuras. Ó, já tive essas experiências aqui também. Você vai estar em lugares que você vai falar, nossa, são maravilhosos. Próprio cachorro, nossos pets, muitas vezes eles se projetam e não fazem técnica nenhuma não, né? A gente tem que fazer. Olha, foi tão interessante, eu estudei muitos livros e eu acabei descobrindo por acaso o diretor que trabalhava onde eu trabalhei, ele participou desse instituto. Aí eu falei com ele ali no silêncio, né? Eu falei com ele, eu vi seu nome lá, e era uma pessoa que a gente não imaginaria, né, que ela fazia também projeção astral. Então, o que a gente não pode é tentar fazer uma projeção para vigiar a vida dos outros, porque as pessoas também têm proteção. Então, isso não é para ser feito, vou descobrir o número da mega, essas coisas. Estou falando que é errado não, mas eu estou falando qual é o nosso objetivo. É o amparo. Se coloque à disposição de amparar. Mas para isso a gente tem que se preparar. Então o que eu faço? As técnicas que eu utilizo e me fazem. Primeiro, eu trabalho meus chakras. Para isso eu vou indicar 2 livros. Esse aqui é o clássico. Esse aqui é um dos primeiros livros, né? Os Chakras do Leadbeater Bitter, que foi um teosofista, ele já desencarnou, mas foi um dos grandes teosofistas, tem vários livros dele. Então ele explica, só que naquela época que ele fez, ele não podia falar muito do chakra sexual, né? Então, mas tem esse aqui, ó, Teoria dos Chakras. Esse é um livro muito bom, do Hiroshi Motoyama.
É um livro que você vai lendo, ele vai te dizendo aqui, ó, exercícios. A minha esposa, Simone, ela é professora de yoga, então, ó, eu tenho casa de ferreiro espeto de pau, né? Às vezes eu não faço, mas agora eu já voltei, já estou há mais de um mês praticando novamente com ela. Então, isso também, ele vai ativando seus chakras. Então, os chakras são o chakra coronário, que está aqui na nossa coroa, né? Em sânscrito tem um outro nome, mas eu vou falar o nome que a gente conhece, o mais simples possível, é o coronário. Ele que faz as ligações com o superior, com as esferas superiores, com as ideias. Então, a gente trabalhando esse chakra como? No altruísmo. A gente já está trabalhando todos os chakras, a gente sendo uma pessoa melhor. Temos o chakra frontal, ele fica mais ou menos aqui, e ele é da intuição também. Isso é muito mais do que isso. Mas eu estou deixando para vocês o livro para vocês estudarem. Porque eu posso ter minha própria opinião pessoal com a minha própria experiência pessoal e eu posso influenciar vocês. Então aqui é da clarividência também, a gente escuta. Só que os chakras do nosso rosto, a gente tem diversos chakras aqui, mas eu estou falando dos principais. Tem o chakra laríngeo, ele fica por aqui, e o que acontece? A nossa expressão. Se a gente está com esse chakra bloqueado ou não está no sul, o que são os chakras? São centros de força. E eles fazem a troca de energia com o ambiente. Então, se você está com o chakra laríngeo bloqueado, você não sabe se expressar. Às vezes as palavras estão aqui no seu coronário e você não está conseguindo botar para fora e fala tudo trocado. Às vezes acontece com a gente quer se expressar de uma forma, a pessoa entende outra, porque também a gente não se expressou melhor. Então é muito importante. Nós temos o nosso chakra cardíaco. Esse é o que eu tento mais trabalhar, é que meu anjo da guarda, ele fala, trabalha isso, trabalha isso. Ele não fala mais nenhum chakra. Ele sempre me mostra esse para eu trabalhar. Eu estou tentando, olha, já tem mais de um ano a gente, né, amar as pessoas de forma incondicional. Eu não digo nem o amor de uma mãe pelo filho, porque às vezes pode ser um amor muito egoísta. Mas estou falando que as mães não amam os filhos, tá, pessoal? Mas, como eu falei, eu sou pai, eu amo minha filha. Mas se ela for fazer alguma coisa que eu acho que não está legal, eu converso com ela. Então, o chakra cardíaco está muito ao amor universal. Se você é uma pessoa que tem preconceito, se você é uma pessoa, né, que é racista, se você condena as pessoas que não têm sexualmente, você fala, esse daí o cara é promíscuo, isso daí é o cara, você já está apartando, você está categorizando essa pessoa, e não é isso. Então o amor incondicional, ele abraça a todos, abraça todos. Isso não quer dizer que você aceita tudo, não é isso, gente. O amor incondicional é você, apesar dos defeitos dessas pessoas, dos vícios dessas pessoas, você sabe que ela é um ser humano, ela é um filho de Deus, né? de um ser muito maior do que a gente imagina. Então, a gente fala, né? A gente já viu foto de Jesus, tem lá ele saltando raios por aqui. Funciona mais ou menos assim mesmo, pessoal. A gente pode exteriorizar a energia por aqui. Então tem o chakra umbilical, que fica aqui no umbigo, pertinho dali. Então é o chakra das emoções. Eu falei, eu sou diabético, eu trabalho muito ele, as minhas emoções. Então desde cedo trabalhando ele, faço as técnicas. Mas, como eu falei, meu anjo quer que eu trabalhe aqui, porque aqui ele mexe com todos os outros chakras também, ó, vai subindo os chakras. Chakra umbilical, muitos falam do chakra esplênico, né, que fica aqui desse lado aqui, tô do lado esquerdo. Mas tem um chakra básico, que é o chakra que fica ali mais ou menos no períneo. O que é? O chakra sexual, e tem o chakra sexual, né? Que é o chakra sexual. Então, ele é da criação, da nossa criatividade. Ele em desarmonia, a gente não pensa direito. Mas não quer dizer... É a nossa sobrevivência. Mas muitas pessoas falam assim, vamos despertar a Kundalini. Eu acho isso muito arriscado, porque você precisa estar num nível muito grande para você mexer com a Kundalini. E não é todo instrutor que faz isso.
Isso eu acho perigoso. Então, esses chakras que eu falei para vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o sétimo, que é o chakra sexual. Eles estão muito, se eles estiverem bem alinhados, é mais fácil você fazer uma projeção. Não quer dizer que você não vá fazer, mas é bom você treinar, trabalhar eles. Como é que a gente trabalha? Você pode fazer diversas técnicas, mas o objetivo é não ensinar isso aqui, é a projeção. Mas você tratando os outros bem, você já está trabalhando seu chakra. Você lendo coisas boas, você já está trabalhando seu chakra. Jesus, ele foi um exemplo muito grande para a gente. Ele lavou os pés dos discípulos. Você lembra naquela época era barro e aquelas sandálias, aqueles pés deviam estar com as unhas bem pretinhas, né? Então ele era um mestre, ele lavou mostrando o quê? Quem quer servir, serve. Quem quer ser servido, serve primeiro. Então ele mostrou essa humildade dele, e isso você olha hoje em dia. Nem todo mundo é assim, sem condenar essas pessoas, mas é uma forma da gente refletir, né? Então muitas vezes a gente pode encontrar com seres que não é, mas você pode se defender. A defesa que você pode fazer é isso, ó, exteriorizando energia pelas mãos. Mas não é para sair, olhou um espírito no astral e sair tacando isso. Não é isso não, gente. É igual normal na rua. Você não sai olhando uma pessoa, tem um medo e vai agredindo a pessoa. Não, ó. Se for, e sempre luz. Porque você vai estar com seus mentores também. Seus mentores vão estar com vocês. Muitas vezes, muitas vezes. Às vezes deixam você ali, mas aí você não fica sozinho. Então você, de noite, vai se preparando, olha a televisão, notícia, muita desgraça, bota uma musiquinha calma, vai se relaxando, faz um relaxamento antes, tem tantos CDs, tantas dicas de relaxamento, a meditação ajuda muito, vai, se deita, bota uma roupa confortável, não importa a cor da roupa, uma temperatura. Se tiver ar-condicionado é 22 graus, se não tiver um ventilador, se tiver sem ventilador, sem ar-condicionado, tudo bem, você tem que se sentir bem. Você vai fazendo uma respiração, vai pulsando, isso é uma técnica que eu uso, vai pulsando aqui o chakra coronário, vai pulsando, pulsando, pulsando. Aí vai passando por esse chakra aqui, frontal, depois laríngeo, aqui na barriga, no períneo, no joelhos também, nos pés, porque tem outros chakras também, que eu falei são os principais. Vai, e depois você pode imaginar que uma energia está saindo do seu corpo, a energia mais densa. O ideal é que você chegue do trabalho, tome um banho e vai, ó, tirando, imaginando que as energias densas estão saindo. Isso daí é o ideal. E depois você medita um pouco. Mas aí, voltando, você já fez a pulsão dos chakras, você depois pode fazer o estado vibracional. O que é o estado vibracional? Você vai mexer todos os seus chakras. Você imagina uma grande bola branca debaixo das suas pernas e subindo até aqui. Então você vai com a mente, ó, fazendo isso. E seu corpo pode começar a tremer, não se assuste, se é energia, ou não, mas vai fazendo. Você vai começar a sentir seus chakras, as energias. Se você não se sentir, tudo bem, gente, não tem problema não, mas a sua mente é igual a academia, você vai fazendo e vai fazendo algum efeito. E aí você vai fazendo isso, o estado vibracional já vai te ajudar a se projetar. O estado vibracional muitas vezes é uma defesa, é muito bom para você se defender. Mas então não adianta você estar num show de heavy metal e você ficar fazendo isso, porque você já foi lá, já sabia que aquilo ali era muito complicado, né? Para quem não curte isso. Então, para quem curte não tem problema. Aí o que acontece? Você vai e faz essas técnicas, mexe um pouco e depois vai pensando em coisas boas, ó, e respirando, vai vendo a sua respiração. Você pode ter seu corpo como se inflasse, isso é o balonamento. E aí ele vai inflando
aí suas energias estão se expandindo. Isso é um dos sintomas. Você pode escutar coisas, vozes. Não fique com medo, porque às vezes a voz não está do teu lado não, às vezes ela está em outro lugar, mas você capta, tá na vizinha, lá no vizinho, você capta. São vozes que estão ali perto, no astral. A gente está, você vê o rede Wi-Fi, estou falando aqui com vocês pela rede Wi-Fi, eu não estou vendo a rede Wi-Fi, né? Então, você tem sinos, barulho de sinos, às vezes é tampão, parece que aquele sucção, né? Você faz isso, às vezes você acha que escorregou, são as energias do seu corpo ali se movimentando. Quanto mais você movimenta suas energias, melhor até para a sua saúde. Porque depois do corpo físico existe o duplo etérico, que ele faz a separação do astral com o corpo físico. Então ali está muito relacionado à nossa saúde. Você mexendo as energias, se tiver alguma coisa grudada ali, alguma forma de pensamento ruim, ela vai saindo, como no banho também, e muito voltada à nossa mente também, né? A gente tem que ter bons pensamentos, oração, meditação, exercício, né? Como eu falei para vocês, eu vou para academia, estou fazendo yoga, faço meditação, estudo, a minha profissão é de tecnologia, estudo a tecnologia, eu vou vivendo, é assim que a gente tem que buscar. Se você tem alguma dificuldade, busca ajuda, pessoal. Faz aos poucos. Tem livro que é gratuito na internet. Você entra lá no Saulo Caldeirão, no Wagner Borges, tem coisa gratuita. Eles fazem as coisas com vários vídeos. Eles são pessoas que já estudam isso, né, há mais de 20 anos. Então eu vejo sempre. Tem coisas que eu falo assim, pô, isso não é a minha realidade, mas isso daí eu não concordo, mas não é porque eu não concordo que eu vou desabonar o que ele está falando. Isso é importante, vou guardar aqui, vai que um dia ele está certo. Mas, porque depende, a nossa caminhada é sempre entre a gente e Deus, né? Nosso trato. Então, se você, muitas vezes, por exemplo, eu fui criado na católica, foi muito difícil eu ter essas experiências e achava que tudo que era o mal, né? Aparecia coisa para mim, eu achava que era coisa ruim. E nem foi assim. Então, eu estou dando uma forma breve para falar para vocês. O canal tem isso, é uma espiritualidade com simplicidade, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso responder aqui, bota aqui embaixo. Espero que tenham gostado do que eu falei e vão fazer essas experiências sim. Não precisa ter medo, faça o seu enfrentamento de medo. Se tiver medo do escuro, porque o melhor é fazer essas técnicas no escuro. Bota um abajurzinho de leve, bem pouca luzinha e vai fazendo suas experiências. E lembre-se, vai anotando. Eu anoto tudo. Às vezes eu falo assim, essa experiência aqui eu não sei não, acho que é muita viagem minha. Mas depois eu vejo que não. Então eu espero que tenham gostado. Eu desejo para vocês uma ótima semana e tudo de bom.